Salve, gurizada! Espero que estejam todos bem. O tema da aula de hoje é a ocupação do Rio Grande do Sul no período colonial. Então, nós vamos estudar basicamente como se deu a formação do território do Rio Grande do Sul e como se deu a ocupação dele no século XVIII, certo? Primeiramente, a história do Rio Grande do Sul começa em Buenos Aires. Não, você não ouviu errado. A história do Rio Grande do Sul começa na cidade de Santa Maria de los Buenos Aires, que foi fundada no ano de 1580. A gente viu em América Espanhola que a principal atividade econômica nos domínios espanhóis era a mineração. E um dos lugares onde se fazia mineração era na cidade de Potosí, que hoje fica na Bolívia, de onde se extraía prata. Muita prata. Essa prata deveria ir para a Espanha em um caminho único, que passava pelo Peru, depois ia para o Panamá, até chegar na Espanha. O que se estabeleceu ao longo do tempo? Parte dessa prata acabou sendo contrabandeada, não fazia o caminho oficial. E onde terminava esse caminho do contrabando? Ele terminava no pequeno povoado de Buenos Aires, criado no ano de 1580, o mesmo ano do início da União Ibérica. E o que isso vai significar? Bom, não existe mais as diferenças entre Espanha e Portugal. É tudo uma única coroa. Então, os portugueses vão poder se estabelecer no pequeno povoado de Buenos Aires. O que eles vão fazer lá? Qual vai ser a sua atividade principal? Tá? O fornecimento de escravos africanos. Tá? Esses escravos africanos, depois de saídos da África, eles passavam pelo Rio de Janeiro e, basicamente, os comerciantes do Rio de Janeiro é que revendiam esses escravizados para os comerciantes portugueses que viviam em Buenos Aires. Certo? E de Buenos Aires, esses escravizados eram vendidos para o interior da colônia espanhola, que a gente chama hoje de norte argentino, e em algum grau também chegava nas minas de Potosí. Como é que eram pagos esses escravizados africanos? Com a prata que vinha de Potosí e chegava via contrabando em Buenos Aires. Certo? Então se estabeleceu uma rede próspera de comércio envolvendo Buenos Aires, envolvendo as colônias espanholas, envolvendo o Rio de Janeiro, envolvendo a África e, em último grau, essa prata de Potosí acabava chegando em Portugal. Lembrando que Portugal não tinha realizado o seu sonho de encontrar metais preciosos na América Portuguesa. Então, essa prata era fundamental para Portugal. A presença portuguesa em Buenos Aires foi tão forte que calcula-se que, em 1640, Buenos Aires tinha 2.000 habitantes. Desses 2.000 habitantes, 25% eram portugueses e se dedicavam basicamente ao comércio. No ano de 1640, Portugal retoma sua independência e termina a União Ibérica. E aí os comerciantes portugueses que ali viviam, eles vão ter um dilema. Ou eles vão embora de Buenos Aires, ou eles ficam ali e pagam pesados tributos e se mesclam com a população que ali viviam. A grande maioria vai escolher a segunda opção, vai se mesclar com a população e vai pagar os pesados tributos, tá? Sem deixar de fazer o contrabando com a América Portuguesa, certo? Porém, o fluxo da prata e esse contrabando vão se dar em muito menor escala. Vai haver um determinado controle pelas autoridades espanholas, tá? Para reverter isso e fazer a prata voltar a Portugal, no ano de 1680 é criada a Cidadela da Colônia do Sacramento, uma fortaleza em frente a Buenos Aires, no Rio da Prata, só que do outro lado do rio. Basicamente, quem vai liderar o processo de fundação da Colônia do Sacramento são os comerciantes cariocas, porque eles queriam retomar o que havia acontecido em Buenos Aires no tempo da União Ibérica. Então, fornecer os escravizados em troca da prata de Potosí, que
uma hora acabava chegando em Portugal, certo? Então, a colônia do Sacramento vai servir basicamente para isso, trocar escravizados por prata e outros produtos. Um produto que era muito apreciado na América Espanhola era a cachaça. Então, também vai ser um produto que os comerciantes vão oferecer, tá? Desde o início, a colônia do Sacramento, os portugueses se estabelecem ali e os espanhóis vão tentar tirar os portugueses dali, tá? Então, vai haver uma série de conflitos em que, uma hora, os espanhóis retomam a colônia, em outra hora, os portugueses retomam. O que os espanhóis conquistavam via guerra, os portugueses reconquistavam nos caminhos diplomáticos. E a posse portuguesa da colônia do Sacramento, em terras que antes eram do Tratado de Tordesilhas, que pertenciam aos espanhóis, tá? Os portugueses vão ter a sua posse da colônia do Sacramento oficializada pelo Tratado de Utrecht, de 1713, que terminava com a Guerra de Sucessão Espanhola, que foi uma guerra que opôs muitos países europeus, e Espanha e Portugal estavam em lados opostos nessa guerra. Então, o Tratado de Utrecht, ele vai garantir a posse portuguesa, e a partir dali vai haver o período de auge da colônia do Sacramento, entre 1715 e 1735. E a partir dali, de tudo isso, dessa garantia da posse da colônia do Sacramento, é que vai se desenrolar a ocupação do que hoje a gente chama de Rio Grande do Sul. Então, aqui no mapa, vocês podem ver a localização de Buenos Aires e a localização da colônia do Sacramento, uma de frente para outra no Rio da Prata. Tá? A ocupação do Rio Grande do Sul vai se dar em duas frentes. A primeira frente é a que a gente chama de frente terrestre ou frente não oficial. Quem é que vai liderar essa frente terrestre ou não oficial? Os descendentes de paulistas, tá? O que acontecia naquele período, tá? Apenas o filho mais velho herdava as terras, tá? O que acontecia com os outros filhos? Eles tinham que colonizar, ocupar e conquistar novas áreas para ter as suas propriedades, tá? E os descendentes de paulistas, eles vão fazer isso. No século XVII, eles vão avançar pelo sul, ocupando o litoral do Paraná e o litoral de Santa Catarina, fundando algumas vilas como Paranaguá, São Francisco do Sul, Desterro, que hoje é Florianópolis, e no ano de 1680, o mesmo ano em que é fundada a colônia do Sacramento, vai ser fundada a Vila da Laguna, tá? Que era o ponto final do Tratado de Tordesilhas, onde terminava os domínios portugueses. Rapidamente, os habitantes da Laguna vão passar a explorar o território mais ao sul e vão estabelecer laços terrestres com a colônia do Sacramento. E dessa forma, vão estabelecer uma rota terrestre que vai ser conhecida como o Caminho do Mar. No Caminho do Mar, nessa rota terrestre, vão ser exploradas os recursos naturais, o gado que ali existia, tá? E o gado vai ser explorado de duas formas: ou ele vai ser morto para virar couro, ou ele vai ser levado vivo até a laguna, e a partir dali ele vai ser encaminhado a outras regiões da colônia, tá? E quando surgem as Minas Gerais, esse gado vai ser levado para as Minas Gerais e vai servir como fonte de abastecimento de proteína animal das populações que ali foram viver, tá? Então vai ser estabelecido esse caminho do mar. Posteriormente, esse caminho vai ser desviado para a serra, tá? Então vai ser conhecido basicamente como caminho das tropas, ok? Tá? Então vai ser estabelecida essa rota entre a colônia do Sacramento e Laguna.
Tá? Os descendentes de quem ocupou a laguna vão passar pelo mesmo processo que os fundadores das cidades. Eles vão precisar buscar novas terras. E a partir dali, eles migram em direção ao sul e encontram um lugar bastante fértil, que são os Campos de Viamão. Tá? A partir do ano de 1725, vai se estabelecer um núcleo populacional nessa região. Tá? Fundada pelos descendentes dos lagunenses, que por sua vez eram descendentes de paulistas. Uma característica muito importante que tem que ser mencionada, tá? É que desde o início os descendentes dos lagunenses trazem escravizados, tá? Então, no primeiro levantamento populacional da região dos Campos de Viamão, por volta de 1745, há um percentual de 40% de escravizados. Então, desde o início, a história do Rio Grande do Sul está ligada à questão da escravidão. Tá? Então, basicamente, essa é a primeira frente, a frente terrestre ou não oficial. Agora nós partimos para a segunda frente, que é a frente marítima ou oficial. Tá? Então, a colônia, os portugueses vão tentar se expandir pela região do Rio da Prata e vão ocupar uma área que hoje é Montevidéu, tá? No ano de 1723. Os espanhóis, no ano seguinte, expulsam os portugueses dali e fundam o que hoje é a capital do Uruguai, no ano de 1724. No ano de 1735, os espanhóis vão estabelecer um cerco à colônia do Sacramento que vai durar cerca de 2 anos, até 1737. Então, vai ser um período em que os habitantes da colônia vão ter muita dificuldade de alimentação, de sobrevivência. Tá? Então, a coroa portuguesa vai buscar um meio de ajudar os habitantes da colônia a se manterem. Tá? E, com esse objetivo, vão chegar à barra do Canal de Rio Grande, fundando o povoado de Rio Grande no ano de 1737. E, a partir dali, inicia a colonização oficial do território do Rio Grande do Sul. Tá? Então, Rio Grande é fundada basicamente para ajudar a colônia do Sacramento com o fornecimento de alimentos e de tropas para lutar contra o cerco espanhol. Tá? Então, existem essas duas frentes de ocupação do Rio Grande do Sul. A não oficial ou terrestre, que é dos descendentes de paulistas, e a marítima ou oficial, que vai dar na fundação de Rio Grande. Certo? Então, a gente falou um pouco sobre o litoral, mas a gente não falou um pouco sobre o interior. Tá? E no interior vai haver a experiência missioneira. Tá? A experiência missioneira foi dividida em duas fases. A primeira fase, entre 1610 e 1640, 1642, até os ataques dos bandeirantes. Os bandeirantes são repelidos, mas a coroa espanhola decide levar as missões para o outro lado do rio Uruguai. Porém, no ano de 1682, os indígenas guaranis e os padres jesuítas, com o apoio da coroa espanhola, decidem cruzar novamente o rio Uruguai e voltar às terras que hoje são atualmente o Rio Grande do Sul. Muito se fala que o principal objetivo disso era impedir o avanço português no interior. Lembramos ali que a colônia do Sacramento foi fundada em 1680 e no mesmo ano foi fundada a Vila da Laguna. Tá? Então, basicamente, teria um objetivo estratégico nisso, que seria a ocupação dessas áreas e impedir o avanço português. Tá? Então, ali naquela região, que hoje é o noroeste do Rio Grande do Sul, vão ser fundados os 7 povos das missões. Tá? Esses eram parte de um conjunto maior, que era
que eram conhecidos como os 30 povos do Paraguai. Tá? É importante mencionar que cada um dos povoados era independente do outro. Tá? Não existia uma unidade chamada Sete Povos das Missões. Isso é uma criação posterior para facilitar o estudo e para criar uma certa mitologia em relação à experiência missioneira. Cada povoado era independente. Tá? E cada povoado tinha o seu próprio governo, que era como ocorria nas outras cidades da América Espanhola. Quem governava a missão ou o povoado era o cabildo, tá? Onde estavam as principais lideranças, tá? Juntamente com os padres jesuítas que ajudavam os indígenas e ditavam algumas das ordens. Tá? Então, cada povoado era independente um do outro. Eles só deviam obediência ao superior dos jesuítas, que ficava em Assunção, que hoje é a capital do Paraguai, no plano religioso, e deviam obediência civil ao governador de Buenos Aires. Certo? Rapidamente, as lideranças indígenas são cooptadas, tá? Por meio de cargos no cabildo, por meio de cargos militares, por meio de diversos cargos civis que a gente já viu na América Espanhola, quando a gente estudou a América Espanhola, como funcionava a organização administrativa. Então, ela funcionava da mesma maneira que uma cidade da América Espanhola. A diferença, basicamente, é que tinha ali a presença dos jesuítas, que ditavam algumas das ordens que ali existiam, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como era um povoado, uma missão, tá? Nós temos aqui a de São Miguel Arcanjo, tá? Hoje São Miguel das Missões. Foi fundada no ano de 1687. Então, ali existe uma figura, tá? Que mostra a planta da redução no ano de 1756. Então, notem que ao norte existe uma praça central, tá? Ao norte tem a igreja e as áreas ligadas diretamente aos jesuítas, como o cemitério, a horta, o pomar, as oficinas de artesanato, o hospital, tudo que era basicamente controlado pelos jesuítas, tá? A leste da praça, nós temos o cabildo, tá? Onde era feita a administração da redução, tá? E ao sul, vocês podem ver que tem um monte de casinhas, tá? Casinhas compridas no sentido leste-oeste e pequenas no sentido sul-norte, tá? Onde ficava a população, tá? Então, ali se reuniam diversas famílias, eram casas de famílias extensas, onde elas viviam. Do que eles viviam? Basicamente da agricultura. Existiam terras que eram para o sustento da própria família, cada família recebia um pedaço de terra, e haviam as terras chamadas terras comunais, que aí era para sustento dos padres, das viúvas, e se formava uma reserva para caso de necessidade ser dividida entre toda a população. Certo? Além disso, cada redução tinha a sua estância, tá? Basicamente, se fornecia a carne e os couros eram vendidos para Buenos Aires. Outra importante atividade econômica nas reduções era a erva mate, produção da erva mate, que era vendida tanto em Buenos Aires como em Assunção. E a partir daí se conseguiu dinheiro, e esse dinheiro basicamente ia para as obras religiosas, tanto para a construção das igrejas, como a ornamentação delas, e para o sustento de quem não conseguia sobreviver, como as viúvas e os órfãos. Nas reduções se construiu uma mescla cultural de elementos católicos trazidos pelos padres jesuítas e elementos indígenas. E essa mescla cultural se expressa especialmente nas estatuetas religiosas. Uma parte dela está no Museu das Missões,
que fica em São Miguel das Missões, e outra parte está espalhada em vários museus, como essas duas obras que estão no Museu Júlio de Castilhos, em Porto Alegre. Então, vocês podem notar que são estátuas de santos. À esquerda, nós temos o Senhor dos Passos, e à direita, nós temos a imagem de Nossa Senhora da Conceição. E se vocês pararem para perceber bem, os rostos têm feições indígenas, tá? Então, há essa mescla de elementos católicos com elementos indígenas. Beleza? Então, nós falamos um pouco sobre a ocupação do litoral e um pouco sobre o interior. Esses mundos estavam pouco conectados, tá? E no ano de 1750, eles vão passar a se conectar, tá? Com o fato chamado o Tratado de Madrid, tá? O Tratado de Madrid, ele estabelece novas fronteiras entre os domínios portugueses e os domínios espanhóis, e ele é a base do território brasileiro atual, tá? Se vocês forem ver o mapinha ali, os limites do Tratado de Madrid são os que estão colocados em vermelho, tá? É a linha que está em vermelho. Então, basicamente, é a configuração atual do território brasileiro, com algumas exceções ali no Acre, que vai ser comprado no século XX, algumas áreas no Amazonas, mas basicamente é o território brasileiro atual, tá? E isso vai ocorrer pelo chamado princípio do uti possidetis. O que é isso? Quem ocupou primeiro a área é que deveria ter o direito de ficar com ela no Tratado de Madrid. Então, para isso foi importante a ação dos bandeirantes, que a gente viu em aula anterior, especialmente ali em Goiás, no Mato Grosso, em algumas áreas da Amazônia, certo? E a ação dos portugueses no século XVIII na região do Pará, do Amazonas, estabelecendo reduções, tá? Tais como haviam na região dos Sete Povos, tá? Então, a área da América Portuguesa vai se ampliar demasiadamente, tá? Porém, havia uma exceção nesse princípio, que era para tentar resolver os conflitos no sul, na região do Rio da Prata, que foi feito pela troca dos Sete Povos das Missões, que foi uma área ocupada por jesuítas espanhóis, tá? Pela colônia do Sacramento, que foi uma área ocupada pelos portugueses. Tá? Então, o Tratado de Madrid estabeleceu essa troca e os portugueses pensaram o seguinte: bom, vamos ocupar, essa área vai ser desocupada pelos guaranis, pelos padres jesuítas, e nós vamos instalar casais de açorianos nessa área. Tá? Então, os açorianos são trazidos para o Rio Grande do Sul, tá? E vão se estabelecer no que hoje é chamado Porto Alegre, esperando pela desocupação da área dos Sete Povos. Só que as coisas não vão sair como o esperado. Os jesuítas espanhóis até aceitam o Tratado de Madrid pelo princípio da obediência, porém os indígenas não vão aceitar. Argumentavam que essa terra tinha sido dada por Deus e por São Miguel e que ninguém poderia retirar eles de lá. Então, o Sepete Araju vai liderar a resistência indígena. O Sepete Araju era o corregedor de São Miguel, ou seja, ele cuidava da justiça na redução de São Miguel. Então, ele que vai liderar a reação, vai ser uma reação por guerra de guerrilhas, tá? E que vai gerar a chamada Guerra Guaranítica, na qual as tropas de espanhóis e de portugueses vão se unir e vão massacrar os indígenas e vão ocupar as reduções. Porém, chegando nas reduções, os espanhóis viram que elas não eram tão pobres quanto se supunham que era, e os portugueses da mesma forma. Viram que as coisas não eram tão fáceis.
tá? Então, acabou não se estabelecendo, os espanhóis não quiseram terminar a troca, tá, dos Sete Povos, não desocuparam a área. Isso levou ao Tratado de El Pardo, em 1761, que anulou o Tratado de Madrid. Então, a colônia ficou com os portugueses, tá? E os Sete Povos ficaram com os espanhóis. Tá? Em 1763, vai haver uma nova guerra entre portugueses e espanhóis. Tá? Essa guerra foi decorrente de assuntos europeus, a chamada Guerra dos Sete Anos, que vai influir em outras questões na América, como, por exemplo, no início do processo de independência dos Estados Unidos. Então, os espanhóis vão atacar a colônia do Sacramento e vão invadir a vila do Rio Grande, certo? Então, vão invadindo a vila do Rio Grande, vão obrigar a maior parte da população a fugir de Rio Grande. Essa população vai se instalar em Viamão. Viamão vai se tornar, dessa forma, a segunda capital do Rio Grande do Sul. Tá? Posteriormente, a capital vai ser transferida de Viamão para Porto Alegre no ano de 1772. Certo? Então, vai haver essa guerra entre os portugueses e espanhóis no território do Rio Grande do Sul. Essa guerra vai durar 13 anos. Tá? Os espanhóis vão chegar mais ou menos até a altura de Rio Pardo, onde vão ser repelidos pelos portugueses. Tá? E no ano de 1776, Rio Grande é reconquistado. Tá? Porém, a capital vai permanecer em Porto Alegre. No ano de 1777, é assinado o Tratado de Santo Ildefonso. Tá? Pode parecer estranho, depois da guerra entre os espanhóis e os portugueses no Rio Grande do Sul. O Tratado de Santo Ildefonso vai dar a colônia do Sacramento e os Sete Povos aos espanhóis. Tá? E vai manter as outras fronteiras do Tratado de Madrid. Tá? Então, a partir daí, vai se estabelecer a paz entre portugueses e espanhóis. Tá? A partir de 1780, o Rio Grande do Sul vai se desenvolver economicamente, muito por meio do início da atividade das charqueadas, que requeria uma grande mão de obra escravizada. Então, vai haver um incremento da escravidão no Rio Grande do Sul, uma escravidão que já existia anteriormente. Tá? Porém, não se esquecia a questão dos Sete Povos. Tá? E no ano de 1801, uma expedição liderada pelo Borges do Canto, com pouquíssimo apoio da coroa portuguesa, vai conquistar de uma maneira muito fácil as missões. Basicamente, vai conquistar de uma maneira muito fácil porque tinha o apoio das lideranças indígenas dos Sete Povos. E essa conquista das missões vai ser legalizada pelo Tratado de Badajoz. Certo? Então, dessa forma, basicamente, vai se constituir as fronteiras atuais do Rio Grande do Sul. E a fronteira com o Uruguai vai ser estabelecida posteriormente, no ano de 1851, por um tratado de paz que reconhecia o Uruguai como país independente. Certo? Então, basicamente, seria isso sobre a formação do Rio Grande do Sul. Tá? Temos uns exercícios no Moodle de fixação do conteúdo e valendo nota, de interpretação do de mapas populacionais, certo? Então, façam os exercícios. Se tiverem dúvidas, por favor, me contatem. Fiquem em casa, se possível. Cuidem-se e um abraço a todos.